E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre um cálculo de complexometria. Vamos lá. Uma solução que contém 1,569 mg de sulfato de cobalto para cada mililitro. Foi feita uma titulação e ele quer saber qual é o volume de ETA necessário para titular 25 ml dessa amostra. Então, vamos fazer um desenho aqui para representar esse processo. Então, imagina que eu tenho uma solução, e essa solução eu tenho 1,569 miligramas, para cada ml dessa solução. O composto aí no caso é o sulfato de cobalto, que ele dá aqui que a massa molar é 155 gramas por mol. Essa solução aqui bonitinha vai ser então transferido para um Erlenmeyer, 25 ml dela, que vai ser então titulada com EDTA. Bom, o que chama atenção é o seguinte: a complexometria envolve eu ter um cátion de origem metálica que vai receber um par de elétrons e um ligante que doa um par de elétrons. O EDTA ele tem uma característica muito interessante. Qual que é essa característica? Ele doa para qualquer cátion, no caso aqui o cobalto, tá? O cátion cobalto, a proporção de 1 para 1, ou seja, ele doa sempre pares de elétron. Ele tem 6 núcleos doadores de pares de elétron, então ele vai coordenar única e exclusivamente com o cobalto. Então, a estequiometria de ETA é igual ao número de mols do cobalto. Bom, eu tenho condições aqui de calcular o volume de EDTA, que afinal de contas é isso que o exercício quer saber? Sim, para isso eu tenho que conhecer a concentração do EDTA, e já foi dado aqui no exercício: 7840 mol por litro. Bom, como que se executa então esse exercício? Bom, tem vários jeitos, tá? Um dos jeitos é transformar esse miligramas em mol para cada ml, ou eu já fazer esse miligramas, para estar para 1 ml. Se eu tiver então 25 ml, quantos miligramas eu terei? Posso fazer essa continha também. 1,569 vezes 25. Então aqui eu tenho 39,225 miligramas do sulfato de cobalto. Só que isso está indo em massa. É adequado que eu transfira para mol, exatamente para poder fazer a relação com o EDTA. Bom, a cada 155 gramas eu tenho 1 mol. Aqui eu tenho miligramas. Então, se eu pegar esse valor, que é os 39,225 miligramas, dividir por 155 gramas por mol, a minha resposta vai ser em milimol. Então, vamos dividir isso aqui por 155. Eu vou ter 0,253 milimol de sulfato de cobalto. Mas não é o cátion que nos interessa? Sim, só que cada 1 milimol desse, a cada 0,253 milimol de sulfato de cobalto é equivalente a exatamente esse mesmo valor para somente cobalto. Então, e esse valor aqui do cobalto é equivalente ao EDTA. Então a gente pode pensar que esse aqui é o número de mols do EDTA. Como a concentração ela nada mais é do que número de mols sobre volume, eu posso pensar que número de mols é igual a concentração vezes o volume. Então eu já tenho a concentração. Se eu já sei o número de mols, dá para achar exatamente o volume. Se eu quiser também separar o volume aqui, poderia fazer de uma forma bem mais prática. Volume nada mais é do que número de mols dividido pela minha concentração. Tá? Então, se eu quiser aqui passar, posso só passar esse dividindo, eu tenho exatamente essa forma. Tanto faz qual vocês quiserem montar, a resposta vai ser sempre a mesma. Tá? Então, como eu já tenho o número de mols, eu vou fazer nesse cantinho aqui. O volume é igual a 0,253 milimol dividido. Então, lembrando que o milho é 10 a menos 3, tá? Na hora de fazer a conta, eu vou colocar o 10 a menos 3, pelo a relação, a concentração que eu tenho aqui, 0,007840 mol por litro. Bom, então, 0,253. Vou colocar aqui um ESP menos 3, que é o mili. Vou dividir por 0,07840. Aqui eu achei então minha resposta:
0,032 o quê? Litros. E se eu deixasse sem colocar o mili, eu teria exatamente a resposta em ml, mas eu preferi fazer isso para não ficar tão complexo. Bom, então esse aqui vai ser meu volume em litros, 0,0322 litros, ou simplesmente 32,2 mililitros, que eu vou colocar de EDTA aqui na minha solução. Beleza? Então essa aí é a parte A do exercício. Vamos agora ver a parte B. O volume de uma solução de zinco 2+, né? Ele não fala quem é a origem, mas pode ser, sei lá, nitrato de zinco, que já tem uma concentração definida, que é necessária para titular o excesso de reagente após a adição de 50 ml de ETA, com a mesma concentração do item A anterior, a uma líquida de 25 ml dessa solução. Bom, então vamos entender o que aconteceu. Nessa parte B, imagina só que eu coloquei aqui então meus 25 ml da solução de sulfato de cobalto. Perfeito. E aí, para fazer a titulação, eu coloco um excesso de uma solução de EDTA. Então eu coloco aqui EDTA. Só que eu coloco 50 ml dessa solução de EDTA. Lembrando que essa solução de EDTA tem uma concentração de 0,07840 mol por litro. Legal. Então eu coloquei uma quantidade a mais do que era necessário. Então vai sobrar EDTA na reação. E aí, por final, o que eu faço? Eu coloco um indicador para ver o ponto de viragem, tudo certinho. Eu vou adicionar uma solução de zinco, até a mudança de coloração. E essa solução de zinco, eu quero saber o volume que eu deveria gastar, sabendo que a concentração dela está nesse valor aqui. Bom, isso pode parecer um pouco confuso, mas na verdade é muito lógico. Ele colocou uma solução que tem cobalto e colocou EDTA. Esse EDTA complexou com cobalto. Só que há um excesso dessa solução de EDTA na solução. Então vai sobrar EDTA que não vai reagir. Esse EDTA que não reage, então ele vai colocar zinco e vai titular com zinco até perceber o ponto de parada, ou seja, onde que a solução mudar de cor. Ou seja, ele vai calcular o EDTA sobrando. E exatamente esse é o valor que ele quer saber. Qual que é a quantidade que sobrou de EDTA. Se ele podia fazer até uma outra pergunta aqui. Qual que de fato foi a quantidade do composto inicial? Essa técnica aqui a gente chama de titulação indireta. Quando a gente não conhece a concentração da espécie inicial, a gente faz esse método exatamente para determinar a concentração da espécie inicial. Bom, a gente já conhece a espécie inicial porque a gente já calculou aqui, né? Então, a gente pegou aqui agora de pouco no item A, a gente pegou aqui 25 ml, né? Equivale a 39,225 miligramas, e a gente achou que o número de mols aqui de cobalto era esse valor. Então, o número de mols aqui, então já está calculado, a gente não precisa calcular de novo. Eu tenho 0,253 milimol de sulfato de cobalto, que é equivalente a cobalto 2+, ok? Bom, quando eu coloco essa quantidade de EDTA, eu vou passar desse número de mols. Então, dá para calcular essa quantidade que passa. Então, vamos fazer isso. A cada 1 mol, né, a gente pode pensar assim, a cada 1 mol, não preciso fazer assim não. Eu vou fazer assim, 0,07840 mol eu tenho a 1 litro, né? Ou seja, 1000 ml. E aí, se eu tiver 50 ml, qual a quantidade em mols que eu vou ter? Então, vamos fazer a continha, né? Eu tenho 0,07840 vezes 50, e aqui eu vou dividir por 1000. Então, eu tenho um valor aqui de 3,92 vezes 10 a menos 4 mol. Tá, mas esse valor aqui, esse aqui, então, bom, quando eu falei milimol, né, quando a gente deixou em milimol, se eu quiser passar milimol, só com a 10 a terceira, tá? 10 a menos 3 aqui. Como aqui tá 10 a menos 4, então isso aqui vai ficar 0,392 milimol. Então, essa é a quantidade que eu tenho de EDTA. Como esse valor é inferior a esse, a diferença é o que sobra. Então, eu vou pegar
o 0,392 milimol, que é o do EDTA, eu vou subtrair com o 0,253 milimol, que é de cobalto, e aí então eu vou ter o que sobra de EDTA. Então, vou fazer continha aqui, 0,392 menos 0,253. Então, eu achei 0,139 milimol de EDTA que sobra. Então, esse valor de EDTA que sobra é exatamente o que ele vai ter que gastar aqui em volume para achar essa solução. Como vimos agora de pouco, o volume nada mais é do que o número de mols pela concentração. Então, eu quero saber então, o meu volume, e o número de mols seria 0,139 milimol, dividido por essa concentração aqui. Tem tanta folha ficar nesse aperto aqui, não tem porquê, né? Então vamos lá, 0,139 milimol dividido por 0,0, tem mais um 0, 9,275. Então eu tenho aqui 14, ou melhor, 15 ml, né? Arredondamento. 15 ml é o volume que a gente vai estar gastando na solução de zinco para titular o excesso de EDTA que sobrou. Bom, espero que tenha entendido. Vamos fazer o item C agora. Vamos lá. O volume de EDTA é necessário para titular uma solução de zinco que foi deslocado pelo cobalto após a adição de um excesso não medido de um EDTA zinco, por exemplo, a uma líquida de 25 ml em uma solução de sulfato de cobalto. Para entender esse item, é assim. Então, imagina só que eu tenho uma solução que eu tenha cobalto, tá? Então, eu tenho cobalto 2+ lá. E aí eu faço o seguinte, eu coloco uma quantidade de zinco complexada já com um ligante. Então, por isso tem um 2- aqui, que está complexado. Então, o que acontece? O cobalto vai substituir o zinco e o zinco vai ficar no lugar do cobalto, ou seja, sozinho. Então, vai ficar zinco 2+, e aí vai formar, então, cobalto complexado ao ligante X aqui em questão, Y em questão que seja, tá? E esse zinco que está sobrando, ele tem a mesma concentração desse cobalto, porque a cada cobalto que foi colocado, ele liberou o zinco, ok? E aí ele fala, após a adição de excesso desse carinha, ou seja, se eu coloquei um excesso disso aqui, e quer dizer que todo o cobalto que tinha na minha solução, ele está complexado, agora está totalmente livre o zinco. E ele já fala, ele quer saber então qual que é o volume, né, de EDTA, e o EDTA ele reage 1:1 com o zinco, e eu já sei a concentração dele. Bom, então ele fala assim, após uma líquida de 25 ml da solução, então tem 25 ml da solução de cobalto, solução de cobalto. Bom, isso tem a ver com o exercício que fizemos agora há pouco, né? O 25 ml está associado a esse valor aqui, ó, a 0,253 milimol, no caso aí do sulfato de cobalto. Bom, essa quantidade em milimols é a mesma quantidade em milimols de zinco. Bom, então se é a mesma quantidade em milimols do zinco, podemos já executar a continha. A concentração do EDTA é a mesma, né? E coloca em todo o exercício, item A, B, C. Então é muito simples, né? Volume nada mais é do que o número de mols que eu tenho dividido pela minha concentração. Então, meu volume vai ser 0,253 milimol dividido por 0,07840 mol por litro. 0,253 dividido por 0,007840, ver se está ok. Achei que 32,27. 32,27, então, no caso, ml. Lembrando que o correto é colocar 10 a menos 3 aqui, e aqui a sua resposta vai dar em litro. Daí você vai ter que multiplicar por 1000 de novo. Então, como a gente já está fazendo aqui, tem o 10 a menos 3 aqui, tem um litro aqui, eu já estou colocando direto que dá a minha resposta, ok? Então, eu vou gastar, então, 32,27 ml para fazer essa titulação com o EDTA
exatamente para calcular a quantidade de zinco que foi deslocado. Bom, espero ter ajudado. Vamos para o próximo. Até mais!